Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez e hoje trazendo aqui para vocês a resolução de 3 questões de matemática da Banca Vunesp. Isso aí, matemática Banca Vunesp, se foi esse termo que você pesquisou, você caiu aqui no vídeo certo, beleza? Antes de começar aqui, se você puder, né, deixa um likezinho aí, seu dedo não vai cair, você só vai me ajudar. Show de bola? Vamos lá, sem mais conversas, né? Vamos começar aqui essa primeira questão de matemática da Banca Vunesp, que diz o seguinte, ó. Das 30 vagas disponíveis no estacionamento de uma repartição pública, 60% têm sido ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo os seus próprios carros. Se metade desses funcionários deixa de ir de carro para o trabalho, o número de vagas ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo os seus próprios carros será igual a... Galera, seguinte, ó, questão da VUNESP, né? Uma característica é isso, né? A questão ela tem um texto mais denso, né? Mais cansativo. Então, é o seguinte, a questão ela é relativamente simples, tá? É uma questão simples, porém você não pode se atrapalhar com a quantidade de informações que tem. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Nas informações válidas, né? Eu tenho aqui, ó, 30 vagas. Beleza. Das 30 vagas, 60% é do público que vai, né, ao trabalho dirigindo os seus carros, ó, parando por aqui. Beleza? Se a metade desses funcionários deixar de ir de carro, bom, se a metade deixar de ir de carro, não vão ser mais 60% das vagas destinadas, serão quantas? 30%. Então, eu só preciso calcular aqui, ó, 30% das vagas. Das vagas. Porque é justamente a pergunta dele, ó, pergunta aqui da banca. Olha lá, ó, os seus próprios carros será... Então, a quantidade de vagas agora vai ser o quê? Se metade ficar em casa, né? Se metade deixar o carro em casa. Então, tem que calcular aqui quanto que é 30%, e é 30 sobre 100, das vagas. Essa preposição aqui, né, vai virar vezes, e o número de vagas são 30, tá lá em cima. Pronto. Ela só queria, a questão, né, a banca só queria que a gente fizesse isso. O problema é você chegar a concluir isso, né, interpretar que é só isso. E você só vai conseguir interpretar que é só isso fazendo questão atrás de questão. Tá legal? Eu tô simplificando aqui 2 zeros lá em cima com 2 zeros embaixo. Eu vou ficar aqui com 3 vezes 3 que dá 9. Tá aí, ó. Beleza. 9 vaguinhas, tá? Então isso daqui fica sendo a letra D. Quem quisesse, podia pegar aqui, né, 60% daqueles 30 lá. Obviamente vai dar 18, né? Aqui, ó. 60% de 30. Cortei 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, eu vou ter 18. Tá? Então, 18 vagas eram selecionadas, né, para quem ia colocar o carro lá na garagem. Nesse caso aqui, ó, se metade desses funcionários aqui deixaram o carro em casa, então metade de 18 é 9, né? Então a gente achou aqui 9 também. Beleza? Então, primeira questão de matemática da Banca Vunesp concluída com sucesso, tá? Vamos lá para a segunda, e antes disso, né, caso você não seja inscrito aqui no canal, sugiro que você se inscreva, porque aqui no Método Rei da Matemática a gente tem vídeos com muita frequência, isso daí pode ajudar a alavancar os seus estudos. E aqui no YouTube, né, tudo gratuitamente. Vamos lá. Para fazer o levantamento da quantidade de produtos que estavam no estoque de uma empresa, foram designados 5 funcionários, todos com o mesmo desempenho, que trabalharam 2 horas e meia por dia nessa tarefa, finalizando-a em 3 dias. Para que somente 3 funcionários tivessem feito essa mesma tarefa em 2 dias, seria necessário que cada um deles trabalhasse nessa tarefa por dia durante... Aí eu tenho aqui as horas. Então é o seguinte, galera, eu tenho aqui uma questão de regra de 3 composta. Primeiro, como é que você vai identificar que é uma regra de 3 composta? Para ser regra de 3, tem que ter grandezas ali, né? Mais do que 2 grandezas. Então, o que são grandezas? Tudo aquilo que você pode contar ou medir. Número de funcionários é uma grandeza? É, porque você conta. O número de horas é uma grandeza? Sim, você também pode contar. E o número de dias também é uma grandeza. Então, eu tenho 3 grandezas. Se eu tenho 3 grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui as grandezas. Eu tenho uma grandeza que eu vou chamar de F, que é o número de funcionários. Eu tenho uma grandeza que eu vou chamar de H, que é o número de horas. E eu tenho uma grandeza que eu vou chamar de D, que é o número de dias. Eu só vou preencher aqui embaixo, 5 funcionários, trabalhando 2 horas e meia, 2,5, né? Durante 3 dias. Perdão. Durante 3 dias. Agora, para que somente 3 funcionários, então aqui agora eu vou colocar 3, ó, era 5, agora eu quero 3, tivessem feito a mesma tarefa em 2 dias. Ó, cuidado para não colocar o 2 aqui. Você está falando de dias, tem que ser aqui, ó. Então, 2 dias seriam necessários para cada um deles nessa tarefa por dia, durante, então aqui, ó, X horas.
Tranquilo? Então eu tenho aqui todas as minhas informações. O que eu preciso fazer agora é verificar se essa regra de 3 ela é uma regra de 3 diretamente ou inversamente proporcional, né? Comparar essas grandezas aqui. Eu vou pegar aqui a grandeza que contém o x, né? Que contém a minha variável, e vou pensar o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma setinha para cima. Tá tortinha, mas você está entendendo, tá? E eu vou comparar com dias. Depois eu comparo com o número de funcionários. Se eu comparar aqui, ó, essas duas grandezas, se eu tenho uma quantidade de horas maior trabalhadas por dia, eu posso trabalhar mais ou menos dias. Então é o seguinte, ó, se por dia eu vou trabalhar mais, eu vou acabar essa obra mais rápido, né? Então eu consigo trabalhar menos dias. Então essas grandezas aqui, elas são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que eu coloquei uma seta para cima e uma seta para baixo. Se trabalha-se mais horas por dia, trabalha-se menos dias, tá bom? E agora eu vou comparar essas duas, número de horas com a quantidade de funcionários. E vai ser basicamente a mesma coisa. Se cada funcionário trabalhar mais horas durante um dia, eu posso ter ali menos funcionários na obra. Então aqui, quando uma cresce a outra diminui, eu tenho aqui as grandezas, né, inversamente proporcionais. Como que eu resolvo isso daqui então? Vou escrever tudo isso em forma de fração, começando pela que tem o x. Ó. Então 2,5 sobre x. Beleza. Vai ser igual ao quê? Eu vou pegar aqui agora essas frações aqui, né, que eu vou escrever em formato de fração, só que eu vou inverter a ordem. Aqui o 5 está em cima e o 3 embaixo. Aqui eu vou colocar o 3 em cima e o 5 embaixo. Por que eu faço isso? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Tá bom? Aqui, ó, seta para cima, seta para baixo. Na hora que eu colocar aqui, todas as setas têm que estar na mesma direção. Então aqui, seta para cima, aqui eu vou inverter, né? Então por isso que eu coloquei o 3 lá em cima e o 5 embaixo. Vou multiplicar pela outra fração, só que vou ter o mesmo ajuste, né? Porque aqui setinha está para baixo. Então o 2 vai lá para cima, enquanto o 3 vem para baixo. Show, beleza. Então aqui eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui nessa proporção, já posso cortar esse 3 com esse 3. Eu vou ficar então com 2,5 sobre x é igual a 2 sobre 5. Multiplicando cruzado, x vezes 2 vai dar 2x, enquanto 2,5 vezes 5 vai dar 12,5, 12,5. Logo, meu x vai ser igual a 12,5 dividido por 2. E 12,5 dividido por 2 vai dar 6,25 H, né? Que é 6,25 da hora. Beleza? Quanto que é isso daqui? Qual dessas opções? A gente tem que ter muito cuidado para não vir aqui, ó, 6 horas e 25 minutos. Esse vírgula 25 aqui não significa 25 minutos, tá bom? Isso daqui eu poderia escrever como 6 horas mais 0,25 da hora. Show? Esse 6 horas é ele mesmo, né? Então aqui, ó, só não pode ser a letra A, porque tem que ser 6 horas. E os minutos, eu vou pegar isso aqui e devo multiplicar por 60, porque aí sim você passa para minutos, tá bom? E quando você for essa multiplicação aqui, 0,5 vezes 60, pode acreditar em mim que isso daqui vai dar 15. Então são 6 horas e 15 minutos, fica sendo a letra E. Mais uma questão concluída aqui com sucesso, né? Mais uma questão de matemática da banca VUNESP, tá? É assim que costuma aparecer na banca VUNESP. Beleza? Chegamos aqui à nossa segunda questão, não vai embora não, vamos para a terceira questão. E se você quiser se aprofundar mais, não somente em matemática, quanto também em raciocínio lógico, sempre voltado para concurso público, eu te convido a conhecer o Método Rei, que é o meu curso de matemática e raciocínio lógico voltado para concurso público. O link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, tá? Vai lá, você vai conhecer a página e vamos estudar juntos, tá legal? Vamos lá então para a terceira e última questão de hoje, que diz o seguinte, ó. Uma farmácia vendeu em 5 dias uma média diária de 6,8 caixas de vitamina C. Sabendo que a média aritmética diária do número de caixas vendidas dessa vitamina nos 2 dias com o maior número de caixas vendidas foi 8. Então, a média aritmética diária do número de caixas vendidas dessa vitamina nos outros 3 dias foi... Percebeu? Eu estou com 3 questões aqui da banca VUNESP, né? 3 questões de matemática da banca VUNESP. E as 3 têm essa mesma característica. O texto é um pouco denso, tá bom? Então a gente tem que ir com calma nos organizando. Primeira linha lá, tá falando, ó, a farmácia vendeu em 5 dias uma média diária de 6,8 caixas. Então assim, ela pegou o que ela vendeu no dia 1, mais o que vendeu no dia 2, mais o que vendeu no dia 3, mais o que vendeu no dia 4, mais o que vendeu no dia 5, dividiu por 5... Opa, tá aqui, ó. Dividiu por 5,
Por que dividiu por 5? Porque a média diária, se foram 5 dias, estou dividindo por 5. Isso daí deu 6,8. Show? Então eu posso ver aqui quanto que foi vendido ao longo desses dias aqui. É só pegar esse 5 que está dividindo, eu subo com ele multiplicando, né? Aqui, ó, 6,8 vezes 5. Vamos ver quanto que dá? 6,8 vezes 5. 5 vezes 8 vai dar 40, vão 4. 5 vezes 6, 30, com 4 que foi 34, tem uma vírgula aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, x1 mais x2, mais o que vendeu no dia 3, mais o que vendeu no dia 4, mais o que vendeu no dia 5, isso aqui vai ser igual a 34. Beleza, parei aqui, ó. Continuando, sabemos que a média aritmética diária do número de caixas vendidas nessa vitamina nos 2 dias com maior número de caixas vendidas foi de 8, vamos supor que os 2 dias com maior número de caixas vendidas foi o dia 1 e o dia 2, tá? Tanto faz, pode ser o dia 1 e o dia 4, o dia 3 e o dia 2, não importa. Eu vou supor que seja o x1 e o x2. Então, ó, x1 mais x2 dividido por 2, porque a média desses 2 dias aí foi igual a 8. Se eu pegar esse 2 que está dividindo, subir com ele, ele vai multiplicando. Então, eu chego na conclusão que x1 mais x2 é igual a 16. Belezinha? Beleza. Agora ele quer a média aritmética dos outros 3 dias que sobraram. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver, deixa eu só organizar aqui para não ficar muito embolado, tá? x1 mais x2 é igual a 16. Então, percebe que eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e no lugar de x1 mais x2, eu já posso escrever 16. Tá? Então, eu vou ficar com 16 mais, aí vem, né? x3 mais x4 mais x5, tudo isso é igual a 34. Se esse 16 ele for para o outro lado ali subtraindo, ele vai ficar o quê? Aqui, ó, 34 menos 16, que dá 18, tá, galera? Então, ó, x3 mais x4 mais x5 é igual a 18. Show! Então, se eu tenho aqui esses 3 outros dias, somando deu 18. Se ele quer saber a média, tá? A média aritmética tá aqui, ó. A média aritmética diária do número de caixas vendidas dessa vitamina nos outros 3 dias, ou seja, nesses dias aqui. Então, média diária você dividir agora por 3. Eu pego 18 e divido por 3. Essa média aí vai ficar sendo de 6. Beleza? Então, tem aqui mais uma questão concluída, mais uma questão de matemática da Banca Vunesp concluída com sucesso. Mais uma vez, né? Quer se aprofundar mais, principalmente na Banca Vunesp, vai lá para o Método Rei da Matemática, que é o curso durante os últimos 2 anos, o mais acessado de toda a internet, tá? É o meu curso, é o meu preparatório para matemática e raciocínio lógico voltados para concurso público. Estou te esperando por lá. Espero muito que você tenha gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.